A história cultural constitui-se numa área do conhecimento que cada vez mais ganha espaço no Brasil e no mundo. Portanto, para tratar da temática, é necessário fazer uma viagem no tempo e no espaço, contextualizando seu surgimento, seu desenvolvimento, processo de transformação, até chegar às suas produções e discussões atuais. É nessa perspectiva que foram constituídos os capítulos do caderno da disciplina. Os estudos culturais englobam uma grande variedade de temas e métodos, e não existe um consenso entre os historiadores sobre os seus limites e suas fronteiras. Segundo o historiador britânico Peter Burke, definir a história cultural é como tentar prender uma nuvem em uma rede de caçar borboletas. O cultural constitui um campo multidisciplinar capaz de articular temas e questões mais ou menos dispersos pelas disciplinas especializadas. Há os que definem a história cultural como algo que pode estar relacionado entre o econômico, o mental e o social. Dessa forma, a história cultural não pode ser vista como uma denominação ou campo da história, mas percebida como constituinte de diversas dimensões do saber historiográfico. Nosso principal objetivo, desde o momento em que fizemos a seleção de temas para compor este material, até o momento da escrita, foi o de proporcionar a você, pós-graduando, uma análise reflexiva sobre as temáticas, considerando a concepção de uma história-problema, que se ocupa em ser questionadora e pouco conformada com fatos, dados, acabados e demasiadamente lineares. A cada capítulo, a cada sessão, é possível buscar relação do que está escrito com o que é vivido. Portanto, não se trata somente de um material teórico. Esperamos que você acrescente a esse material questionamentos, senso crítico, interesse, curiosidade e que embarque nessa viagem conosco, trazendo ao final, em sua bagagem, conhecimento teórico e prático, que possa ser aplicado em seus estudos presentes e futuros. As pessoas se constituem a partir do meio em que vivem, e essa é uma das principais perspectivas da história cultural. Um exemplo que ilustra essa afirmação é a história de Tarzan, presente no livro A Primeira Aventura de Tarzan, de Hal Foster, que narra a história fantasiosa de um menino que nasce e é criado na selva africana por um macaco, sentindo-se um deles. Tarzan, o homem macaco, foi representado várias vezes no cinema. Situação semelhante, vivida no cinema, é a de Mowgli, desenho animado de Walt Disney, adaptado de O Livro da Selva, do escritor inglês Rudyard Kipling. Mowgli é um menino que foi encontrado na selva indiana quando bebê. Foi criado por lobos e protegido por uma pantera e um urso, aprendendo a viver como eles. Ainda que se trate de ficção, esse filme nos ajuda a compreender aspectos importantes dos estudos voltados para a cultura. Um deles é o fato de que a cultura é algo constituído por um grupo e que nos é ensinado por esse grupo desde o momento em que nascemos. Novos costumes vão ser incorporados de acordo com a interação com outros grupos. Há ainda o exemplo de Amala e Kamala, as meninas lobo. Na Índia, onde os casos de meninas lobo foram relativamente numerosos, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de lobos. Não tinham nada de humano e seu comportamento era exatamente semelhante àquele de seus irmãos lobos. Kamala viveu 8 anos na instituição que a acolheu. Necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer tinha um vocabulário de apenas 50 palavras. Olá! Neste capítulo, apresentaremos uma linha de desenvolvimento dos debates que definiram, em termos gerais, os campos de atuação da história cultural. Apesar das dificuldades, podemos enfrentar o problema de caracterizar o estudo da cultura na história e ampliar nossas ferramentas pedagógicas para a transmissão de um conhecimento histórico que seja amplo e plural. Nosso primeiro passo neste caminho foi definir os conceitos básicos que envolvem o estudo da cultura na história. Os problemas encontrados pelos historiadores para delimitar a história cultural está principalmente na amplitude do atual conceito de cultura, adotado pela historiografia. Contudo, para traçar linhas gerais dos estudos que englobam a história cultural, se torna necessário observar a historicidade dos conceitos adotados por ela, como cultura, tradição e popular. Sendo a história a disciplina que estuda o processo,
interessa-nos mais procurar identificar os caminhos que nos levam a determinadas concepções atuais do que sejam cultura e história cultural. Considerando a amplitude dos temas discutidos ao longo desse capítulo, nosso objetivo não é atingir uma verdade acerca dos conceitos, e muito menos acomodar você, pós-graduando, com uma explicação reducionista de algo que é amplo e complexo. Na esteira desse raciocínio, procuramos apresentar análise de diferentes autores, considerando o tempo, o espaço em que construíram suas teorias, possibilitando uma reflexão sobre as transformações pelas quais passou e tem passado o conceito de cultura, sem, no entanto, esgotar suas possibilidades de abordagem. Para melhor visualizar os conceitos de cultura, popular e tradição, veremos o documentário Viva a Cultura Popular Brasileira, constituído a partir de depoimentos de diversas pessoas, além de manifestações populares existentes em nosso país. Viva nosso querido Brasil! Seja noite ou seja dia! Cultura popular são tradições, né? São memórias coletivas que aos poucos vão sendo passadas ou não. Às vezes surge uma flor dentro de um pântano, né? O Brasil tem passado por muitas dificuldades, mas também a gente tem avançado muito. E o principal sinal de avanço desse país, ele tem brotado é do povo mais pobre, das comunidades organizadas, dos quilombos, das favelas, dos bairros de periferia. A gente está num Brasil que é tão rico, que é tão diversificado, com linguagens tão diferentes, que a gente leva um susto, né? A primeira impressão que a gente tem é que a gente não conhece o nosso país. A gente passa aí horas do nosso lazer, do nosso descanso, vendo novela de assim, pessoas que vivem uma realidade completamente diferente da realidade da maioria do povo brasileiro. Cultura popular são tradições, memórias coletivas que aos poucos vão sendo passadas ou não. Às vezes surge como uma flor dentro de um pântano. A cultura popular e a tradição fazem parte da memória histórica de um grupo de pessoas. É algo compartilhado e que somente por isso faz sentido. Pode ser vista como uma forma de identificação cultural. A discussão em torno da dívida histórica que temos para com as populações indígenas e afrodescendentes em nosso país cada vez mais ganha espaço, felizmente. E é por essa razão que é necessário acompanharmos os debates feitos sobre essa questão. A seguir, veremos o vídeo A História e a Cultura Indígena Brasileira, onde se faz uma discussão a respeito da utilização do termo indígena como algo determinado pelos europeus, trazendo o depoimento de um líder indígena e de um representante da Secretaria da Diversidade do MEC. Índio não existe. Existem os caiapó, os tucano, os chavante, os axaninca, os caxinauá, os yanauá, os guarani. Ou seja, índio é uma generalidade que nós, não índios, constituímos. São 220 povos no Brasil, falando 180 línguas. Algumas dessas línguas, muitas delas, têm 200 falantes.
o que é um risco imenso para a sobrevivência da língua. E nós estamos preocupados com isso, né? Eu vivi essa experiência na aldeia, fui obrigado a aprender, de repente, de uma hora para outra, sair da minha língua terena e pular imediatamente para a língua portuguesa, onde as fórmulas de literatura, de gramática, de aritmética são totalmente diferentes das tradições indígenas. E o pior, se não desse conta na escola de responder essas questões, sem qualquer instrumento de preparação prévio, né, era reprovado na escola. Hoje nós estamos melhor instrumentalizados, né, já temos na aldeia a escola bilíngue, bicultural, né, e os nossos jovens enfrentam um outro desafio, que é chegar na universidade no 3º grau, né, ou no 2º grau, e esquecer a sua origem, as suas tradições. O vídeo nos instiga a pensar sobre a inserção das populações indígenas no sistema de ensino e a adoção das cotas para o ensino superior. O que você acha disso? Considerando que os estudos culturais se constituíram a partir de diferentes áreas do conhecimento, percebemos ser de fundamental importância situar o papel da antropologia nesse contexto, bem como suas contribuições para o campo da história. Portanto, esse capítulo se inicia com uma discussão acerca da antropologia cultural, seus principais autores e fases. A antropologia contribuiu para a constituição do que conhecemos como análise, assunto abordado posteriormente nesse capítulo. É importante estudar os análises, seu surgimento e principais autores para que compreendamos o papel desse movimento como uma das fases mais importantes da historiografia cultural. Além dos análises, apresentamos uma discussão sobre microhistória, uma metodologia adotada pela história cultural que dá ênfase ao micro, ou seja, a história das pessoas comuns, para então compreender o macro, o geral. Saímos do particular para compreender o contexto da sociedade estudada. Ao adotar essa metodologia, devemos ficar atentos aos mínimos detalhes, pois ali se concentra o universal. Finalizamos o capítulo com uma discussão sobre os estudos pós-coloniais na perspectiva cultural, objetivando uma reflexão acerca da história das populações colonizadas e a perspectiva de um reescrever a história a partir da crítica de um olhar puramente eurocêntrico. Esperamos que os apontamentos presentes nesse capítulo possibilitem a você, caro pós-graduando, apropriar-se das ferramentas da história cultural para interferência direta no seu cotidiano, percebendo que a sua história de vida pode dizer muito a respeito de um contexto mais amplo no qual você está inserido. Portanto, esperamos que você tenha na prática a confirmação de que todos somos e fazemos história. Visando um maior entendimento do trabalho antropológico, apresentamos o vídeo Costumes e Cultura dos Índios Apinagé, que conta com pesquisa de campo e depoimento de um antropólogo. Acreditamos que esse vídeo poderá auxiliar no entendimento sobre a importância da antropologia cultural nos estudos historiográficos. Apesar do longo período de convivência com os não-índios, os Apinagé ainda conservam uma cultura distinta. Essa cultura se revela na língua que falam, nos nomes pessoais que usam e na forma como eles são transmitidos, nas histórias tradicionais que contam, nas cantigas que cantam, nas corridas de tora, na concepção de mundo que possuem e também nos rituais. Um desses rituais é a visita ao cemitério, uma semana após o sepultamento. Quando uma pessoa qualquer falece, quando ocorre o sepultamento, as pessoas próximas a ela não acompanham o sepultamento. Elas só podem ir visitar o túmulo do falecido 7 dias depois do sepultamento. E antes desse sepultamento ocorre uma série de banhos rituais que são feitos na casa, nos fundos da casa onde foi velado o corpo. A casa onde ocorreu o velório, ela é toda varrida para
simbolizar, para apagar as marcas, né, que o falecido deixou naquela casa. E ao mesmo tempo esses banhos servem também para fazer com que o espírito da pessoa morta afaste-se das pessoas vivas, porque com a casca de pau que é utilizada, ela tem um cheiro muito forte. E os Apinagé acreditam que os espíritos não gostam de cheiros fortes como os dessas cascas de madeira. Depois que esse banho ocorre nos fundos da casa, então aquelas pessoas que não foram no sepultamento vão até o cemitério visitar o túmulo do falecido e levam de presente para o morto suco, comida e porventura parte dos pertences, dos bens que eram usados pelo morto enquanto em vida. E ao chegar no cemitério, essas coisas são colocadas para o morto em cima do túmulo, e as próprias pessoas que são os que deram banho nas pessoas na casa acompanham essa visita, e elas então podem pegar essas coisas que são dadas aos mortos e podem utilizar, porque elas são pessoas que, por estarem numa relação de distanciamento, de alteridade em relação ao morto e às pessoas que lhes eram próximas, eles estão assim fortalecidos, eles têm força suficiente para poder lidar com esse mundo dos espíritos sem ser atacado por ele. Ao estudar essa comunidade indígena, percebe-se um povo que conseguiu, mesmo com todas as imposições do homem branco, manter seus costumes, ainda que a relação com não-índios possa ter provocado transformações na sua cultura. Ao assumir a diversidade étnica no Brasil, abriu-se espaço para discutir uma gama de conceitos que visam dar conta da imensa desigualdade existente entre os diferentes. Considerando o processo de colonização da América Latina, temos como resultado uma memória histórica de exclusão e preconceito. O multiculturalismo é um termo voltado para os estudos pós-coloniais e tem a intenção de inserir os excluídos pelos processos históricos que constituíram nossa sociedade. Caro pós-graduando, neste capítulo observaremos a grande renovação da história cultural ocorrida no final da década de 1980. A nova história cultural questionou os pressupostos teóricos predominantes na historiografia da cultura e utilizou pensadores de outras áreas de conhecimento para criar novas perspectivas de análise. Até meados da década de 1980, era visível o predomínio de estudos de adeptos da escola dos análises e do marxismo. No entanto, a descoberta pelos historiadores de autores que haviam sido menosprezados revigorou os questionamentos historiográficos. Veremos em seguida como Norbert Elias, Michel Foucault e Pierre Bourdieu estremeceram as bases teóricas da história da cultura sedimentadas naquele momento. Essa renovação resultou na reflexão acerca de alguns conceitos presentes em nossa sociedade, com conotação extremamente política e social. Trata-se das discussões acerca de identidade e etnicidade. Considerando que a história cultural está comprometida em compreender os aspectos relacionados à cultura das sociedades humanas, tornou-se imprescindível para este campo historiográfico abarcar o conceito de diferença, fator determinante na construção do que conhecemos por diversidade étnica. A valorização de todas as culturas, bem como a inclusão das populações historicamente excluídas, é tema presente neste século XXI, se já não antes. Com a intenção de contar a história a partir da perspectiva dos vencidos, objetivamos uma história que abarque diferentes visões do mundo. Finalizamos este capítulo fazendo um breve apontamento sobre o papel da escola, da educação, no que tange às questões da diversidade cultural. Esperamos que após a leitura deste capítulo seja possível compreender as discussões acerca da nova história cultural, bem como de conceitos relacionados ao nosso cotidiano e que dizem respeito às relações sociais estabelecidas entre pessoas de culturas diferentes ou não. É fundamental ter a consciência de que nos constituímos a partir da fusão de diferentes culturas
E hoje carregamos traços culturais de povos que fizeram parte da formação de nosso país, entre eles portugueses e africanos. O vídeo a seguir enfatiza alguns dos costumes presentes em nosso cotidiano e que foram deixados por esses povos. Nesse capítulo, estudaremos os caminhos da história cultural no Brasil em suas dimensões históricas e contemporâneas. Perceberemos que a história cultural só teve uma franca expansão na historiografia brasileira a partir da década de 1990. Contudo, notaremos que o tema da cultura brasileira não foi menosprezado pelos estudiosos da história. Cada um à sua maneira, o sociólogo Gilberto Freire e o historiador Sérgio Buarque de Holanda preocuparam-se com essa temática e trouxeram reflexões avançadas para o seu tempo no que se refere ao estudo da cultura. Gilberto Freire, que através da influência da antropologia buscou perceber a sociogênese da formação de uma identidade brasileira, analisou a miscigenação racial oriunda das relações sociais na sociedade escravista colonial brasileira. Sérgio Buarque de Holanda, por sua vez, incorporou reflexões do sociólogo alemão Max Weber no que se refere às diferenças existentes entre uma ética protestante e católica e o impacto disso na colonização da América. Da mesma maneira, o fizeram mais recentemente Mary Del Priore e Sidney Chalub, tratando de questões com implicação direta na nossa sociedade atual. Priore, em suas pesquisas, trata do protagonismo das mulheres, que, ao contrário do que se convencionou durante muito tempo na história brasileira, não eram submissas ou frágeis. Ainda que precisassem lidar com as questões de gênero existentes na sociedade, que as desqualificava de forma hierárquica em relação aos homens, muitas mulheres chefiavam domicílios e tratavam da sobrevivência de seus descendentes através do seu trabalho. Chalub nos mostra que ser escravo foi uma condição imposta e não era algo inerente ao descendente de africano. Por essa razão, as pessoas feitas escravas no Brasil não se conformavam com tal situação e lutavam cotidianamente em busca de sua liberdade, estabelecendo os mais diversos arranjos e negociações. A seguir, algumas iconografias de Jean-Baptiste Debré, viajante europeu que deixou registradas suas impressões a respeito do Brasil colonial. As imagens referem-se às relações escravistas presentes nesse período e são acompanhadas da música de Clara Nunes, Canto das Três Raças.
Perceber a trajetória das populações indígenas e afrodescendentes significa valorizar uma história de luta, mas também de sofrimento. Precisamos assumir que devemos algo a essas populações, pois os séculos de serviços prestados, não remunerados, refletem hoje em suas péssimas condições de vida. Ao longo de 4 séculos, muitos foram os viajantes estrangeiros que vieram para o Brasil, deixando aqui suas impressões acerca do que consideravam um novo mundo. O estranhamento e a visão por vezes deturpada por um olhar eurocêntrico se fazem presentes nas iconografias produzidas por esses homens, que, por outro lado, registraram muitos aspectos culturais presentes no Brasil colonial. Caro pós-graduando, nosso trabalho está chegando ao fim. Compreendemos ter sido a produção desse material uma chance de aprendizado para nós autores, assim como esperamos ter sido para você. A possibilidade de reflexão a partir dos textos construídos nos instigou a buscar uma história com movimento. Uma história que tornasse possível uma aproximação com o vivido. História cultural é isso, a aproximação com o vivido. Compreender como as pessoas sentiam, agiam e pensavam não é tarefa fácil. E é por essa razão que a metodologia da historiografia cultural nos dá espaço para diferentes interpretações acerca dos significados da história. Da mesma maneira, trabalha com a ideia de que na história não existe uma verdade única e acabada, mas sim versões. É nesse sentido que, mais uma vez, enfatizamos uma história em movimento, que se renova e se transforma, assim como a sociedade em que vivemos.